Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, queridos, como vão? Glória a Deus. Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te desejar uma boa tarde, amém? Para te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus e com toda certeza, queridos, para compartilhar uma palavra abençoada com a minha e com a tua vida, amém? Em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor, engrandecido, exaltado e glorificado é o nome do nosso Senhor. Amém, queridos? Quero compartilhar uma palavra com você que ela se encontra no livro de Efésios. Amém? Cartas de Efésios. Amém? Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2. Glória a Deus, queridos. Uma palavra abençoada. A palavra do Senhor, queridos, ela é válida para mim e para a tua vida. Amém? A palavra do Senhor, ela cura, liberta, salva, sara. A palavra do Senhor nos traz aí a disciplina, a correção, a exortação. Amém? Nos traz consolo. Para tudo nós temos, queridos, na palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Porque eu vou trazer essa palavra para as nossas vidas, queridos. Da morte para a vida. Olha só, né? Diz assim, não somente os não-judeus, Paulo é que fala nessa palavra, queridos. Não somente os não-judeus eram dominados pelo poder do mal, pois todas as pessoas estavam perdidas, mas pela grande misericórdia de Deus somos salvos. Paulo repete esta verdade importante, somos salvos, né, pela graça de Deus, por meio da fé. Aqui no capítulo 2, né, vai dizer a nova vida em Cristo, da morte para a vida. Então, queridos, né, um dia, eu e você, que hoje vive em Cristo, olha só como que era a nossa vida. Amém? Paulo está falando aqui aos Éfesos, né? Mas ele nos diz também a nós, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, queridos, não era só para aquelas pessoas daquela época, não. Ela é para os nossos dias de hoje também, queridos. Ela vai ser sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo vai permanecer, queridos, nas nossas vidas, porque o que vai nos transformar é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É a palavra que traz a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Jesus Cristo, quando ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja, e não vem buscar uma igreja, está se preparando ou que ainda pensa em se preparar, né? Ele vem buscar uma igreja preparada e adornada. Amém? Então, olha só, a nova vida em Cristo vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de mim e nem de você. Veio de Deus, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A nova humanidade em Cristo.
Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês têm acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nós, queridos, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Então, eu coloquei umas referências aqui. Eu estava fazendo a leitura dessa palavra de manhã, estava ali no momento de devocional com o Senhor, porque eu estava em um momento de oração e aí eu estava ali conversando com o Espírito Santo de Deus, queridos, falando com o Senhor e me alegrando com uma pessoa que abriu seu coração para Jesus. E aí me veio aqui essa palavra. O Senhor, Ele me trouxe essa palavra. E eu quero compartilhar com você também essa palavra. Porque o Senhor, Ele nos ensina na palavra dEle que o que nós aprendemos, nós também temos que passar para o nosso próximo. É claro que tem coisas, queridos, que o Senhor, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos revelar, que é somente com a direção dEle que nós podemos estar compartilhando ou levando alguém, seja quem for, seja quem o Senhor direcionar. Mas essa palavra, queridos, ela vai trazer um grande ensinamento para mim e para a tua vida, amém? Olha só, eu e você, antes de estarmos em Cristo, olha só, nós estávamos mortos espiritualmente, não tínhamos vida espiritual com Deus. Estávamos mortos em nossas transgressões, estávamos mortos em nossos pecados, nos quais nós costumávamos a viver, nos caminhos tortuosos, fazendo um monte de coisa errada, no caminho das trevas, estávamos em trevas, no lamaçal do pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos filhos, nas pessoas, aliás, nos que vivem na desobediência. Porque um dia nós vivemos assim também, queridos, na desobediência. Nós éramos dominados não por Deus, mas por esse espírito da desobediência. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nas pessoas que ainda não estão em Cristo, elas vivem em desobediência debaixo desse espírito. É a palavra, queridos, que está falando. É porque tem pessoas que se escandalizam, mas eu não tenho esse espírito, eu não vivo. Você que não vive em Cristo está debaixo desse espírito aqui. Está morto espiritualmente, está morto em transgressão. Porque aquele, queridos, que transgride a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra aqui do Senhor, queridos, ela cura, liberta, sara, salva, corrige, disciplina, exorta, consola. A palavra do Senhor, queridos. As pessoas que não vivem em obediência à palavra do Senhor estão transgredindo contra o nosso Senhor. Estão em rebelião
contra o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, queridos, a rebelião, ela é pior que uma feitiçaria, uma bruxaria, se rebelar contra Deus, queridos. Uma pessoa que não tem vida em Cristo, ela está sim debaixo de desobediência. Amém? Porém, nós sabemos também que tem muitas pessoas que estão em Cristo, vamos dizer, acham que estão em Cristo, porém elas não obedecem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que nunca nasceram de novo, pessoas que nunca foram transformadas verdadeiramente. Mas por quê? Jesus não transforma verdadeiramente? Transforma. Assim como Ele transformou a minha vida, queridos. Porque eu permiti Ele transformar a minha vida. Porque eu decidi largar o pecado. Eu decidi largar, queridos, o lugar de trevas. Eu decidi, queridos, sair dos lugares de trevas que eu estava. Eu decidi largar o vício. Eu decidi largar a prostituição. Quando nós, queridos, nós decidimos, nós tomamos uma atitude de largar o pecado, o Senhor, Ele entra e Ele transforma as nossas vidas verdadeiramente. Porque nós, queridos, passamos a obedecer ao Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus, Ele vem e Ele começa a nos convencer do pecado, a nos convencer dos erros, das falhas, a nos convencer, queridos, daquilo que a gente acha que está certo, daquilo que eu acho as minhas atitudes estão certas, daquilo que eu acho que eu estou agradando a Deus e eu não estou. Então tem pessoas que vivem, como eu já falei aqui em outros vídeos, há tanto tempo, né, no templo, mas elas nunca foram transformadas. Elas continuam a viver a vida como vivia antes mesmo de aceitar o Senhor como seu suficiente, único e eterno Salvador na sua vida. Mas elas somente aceitaram, elas não negaram a si mesmas, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que negar a nós mesmos. Negar é o nosso eu, negar, queridos, os nossos pecados, negar, queridos, aquilo que não agrada a Deus, lançar fora, nascer de novo. Olha só, eu coloquei algumas referências aqui para as nossas vidas, que elas se encontram aqui, ó, no livro de Colossenses. Olha só, no capítulo 3 diz assim, capítulo 2, no versículo 13 diz assim, olha só, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, Jesus, queridos, quando uma pessoa ela se rebela contra o Senhor, quando ela não permite o Senhor Jesus Cristo trabalhar na sua vida, quando ela quer viver no pecado, quer viver no amassal do pecado, quer viver ainda fazendo as vontades da sua carne, quer viver ainda, queridos, fazendo aquelas coisas que fazia lá atrás, queridos, ela não tem temor ao nosso Pai. É uma pessoa que não reconheceu que Jesus Cristo, Ele removeu a dívida que nós tínhamos, queridos, pregando-a na cruz. Tudo aquilo que caiu sobre Jesus era para cair sobre mim e sobre você. Então, uma pessoa que está ali, dizendo que está em Cristo, mas ela continua no pecado, ela continua no erro, na mentira, no adultério, na prostituição, na imoralidade sexual, ela não tem temor ao Senhor. Ela nunca na sua vida nasceu de novo. Ela nunca na sua vida aceitou verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador. Verdadeiramente não, queridos. Foi da boca para fora. Porque quando nós confessamos Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração para Ele entrar, queridos. Ele trabalha de uma forma tremenda nas nossas vidas. Quando nós permitimos que Ele venha trabalhar.
Porque, queridos, eu sou a prova viva disso, que Jesus, ele transformou. E a cada dia ele transforma a minha vida. Porque, queridos, todos os dias nós estamos em um processo. Nós somos lapidados pelo nosso Pai. Mas para o que eu era antes, queridos, de estar na presença, para o que eu sou hoje, o Senhor já transformou muito a minha vida. Muito mesmo, queridos. A mansidão que eu tenho hoje, o domínio próprio que tenho hoje sobre a minha vida, que o Espírito Santo de Deus derramou, queridos. Totalmente, queridos, foi Ele. Totalmente, porque também, queridos, eu permiti. Quando, queridos, nós não permitimos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, não tem como. Porque eu não quero. Eu quero fazer a vontade da minha carne. Quero continuar no pecado. Quero continuar aí fazendo as coisas que me agradam. Quero continuar aí fazendo a vontade das pessoas, que muitas das vezes, ser humano, por falta de entendimento, né? Mas as amizades não influenciam, porque cada um pensa de um jeito, influencia sim. Uma pessoa que não tem mente, né? Uma pessoa que não tem sabedoria, influencia sim. Então o Senhor vai dizer que nós temos que buscar a sabedoria dele, do alto. E aí quando nós temos a sabedoria de Deus, querido, nós já fazemos a leitura do Provérbios, do livro de Provérbios. Aí nós vamos entender, nós vamos até estar conversando, estar perto de pessoas, né, que elas não têm a sabedoria de Deus. Que elas são pessoas tolas, que querem estar no erro. A gente vai saber, queridos, como lidar com essas pessoas. Entende? Então, olha só o que o Senhor nos diz aqui também, no capítulo 3 de Colossenses. Instruções para viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha só, queridos, procurem as coisas que são do alto. Né? Nós temos que procurar as coisas que são do Senhor, que são do alto, que são do céu. Não ficar procurando as coisas terrenas, não ficar buscando as coisas materiais. É claro que a gente, queridos, nós podemos sim, né? O Senhor ele vai dar para mim, para você, conforme a vontade dele, não conforme nem a minha nem a tua vontade. Amém? Buscar coisas materiais, queridos, do mais o suficiente para a minha vida, se torna ali idolatria, se torna ganância, se torna ali, queridos, uma coisa ruim para o nosso coração, que um dia pode nos afastar do nosso Senhor. Olha só, porque Paulo ele está nos ensinando aqui, olha só, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, porque antes a gente ficava procurando as coisas terrenas, a gente só queria satisfazer o desejo da nossa carne, a gente queria fazer os desejos das pessoas, a gente só ficava procurando as coisas do mundo, coisas erradas, caminhos errados, tortuosos, pessoas erradas, caminhos errados, lugares errados, né? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha só, queridos. Então, quantas pessoas não estão aí com os pensamentos nas coisas terrenas e não em Cristo? Né? Olha só o que ele vai nos dizer aqui. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Como é que eu morri, né? Como é que eu morri, larguei aquela vida e eu vou continuar então a fazer as coisas que não é de Deus, que não vem de Deus, né? A fazer as coisas ali, queridos, que não vêm do alto? Como é que eu vou estar em trevas ainda? Lá em 1 João vai dizer assim, que os filhos de Deus, deixa eu ver se eu acho aqui, os filhos de Deus, filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.
Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Olha só, queridos. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Então, como é que eu posso abrir a minha boca e dizer que eu estou em Deus, se eu pratico o pecado? Se eu ando em trevas? Não, queridos. Isso não pode, queridos. Uma pessoa que diz, abre a boca, que está em Deus. Eu vou para a igreja, mas irmão, eu vou para a igreja. Eu vou, ajudo na obra. Mas e aí, se você está no pecado, se você está fazendo coisas erradas, olha só o que o Senhor diz aqui. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, queridos, olha só o que o Senhor ele nos diz aqui. Olha só o que o Senhor ele nos diz. Aí vamos continuar aqui em Colossenses, que diz assim. Quando Cristo, versículo 4, capítulo 3 de Colossenses. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Olha só, versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Estão debaixo de maldição, queridos. Estão debaixo de maldição. As quais vocês praticaram no passado. Eu e você praticamos no passado, antes de estarmos em Cristo, né? Olha só, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Que coisas, irmã Priscila? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou circunciso, bárbaro e cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Também quero compartilhar com vocês aqui, queridos,
É no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Bora ver aqui. Romanos, capítulo 6, vai nos dizer assim também. Cadê? 6, versículo 12, 13 e 14. Vamos aqui. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí vamos aqui agora para Romanos 5, 12 e 21. 12 e 21, vai dizer assim. Versículo 12. Vai dizer assim antes: morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado, a morte, assim também, a morte veio, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aí vamos aqui para o versículo 21, que diz assim: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha só, queridos, aqui o que o Senhor ele nos ensina nessa tarde na palavra dele. Olha aqui, vai dizer bem aqui também, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim, olha só: vida pelo Espírito. Amém? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Ora, olha só, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Quando você não vive pelo Espírito e você vive pela carne, pelos desejos da sua carne. As obras da carne são manifestas. Quais são? Quais são, irmã Priscila? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, queridos, se eu estou em Cristo, eu não posso estar em pecado, eu não posso estar fazendo essas coisas aqui, porque é obra da carne. Eu preciso estar vivendo uma vida pelo Espírito e pelo Espírito de Deus. Eu preciso estar vivendo uma vida constante em Cristo Jesus, que me libertou das trevas para a sua luz, da morte para a vida. Amém? E aí o Senhor ele vai nos dizer aqui no 22 assim, olha o que nós recebemos do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Mas o fruto do Espírito Santo, quais são? O que Deus derramou sobre a minha e sobre a tua vida, você que está em Cristo, você que obedece a Cristo, você que tem uma vida em santidade ao Senhor, você que tem uma vida separada ao Senhor, uma vida separada do pecado, uma vida separada para o Senhor, queridos. Olha só. Mas o fruto do Espírito, quais são, irmã Priscila? É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificaram a sua carne, os desejos da sua carne, com as suas paixões e seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito de Deus, que é o Espírito, aqui está Espírito, o Espírito maiúsculo, o Espírito de Deus, andemos também pelo Espírito de Deus. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Que palavra, queridos, abençoada para as nossas vidas. É uma palavra de confronto mesmo. É uma palavra, queridos, que nós precisamos estar meditando, queridos, nessa palavra. Precisamos estar nos aprofundando, nos analisando também, queridos. Como que eu estou na presença do meu Senhor? Como que eu tenho andado na presença de Deus? O que eu tenho feito na presença do meu Pai? Será que eu tenho temor? Será que eu tenho temor de Deus no meu coração? Porque se uma pessoa que está em Cristo, né? Uma pessoa que está em Cristo, que ela aí está no pecado, nesses que a gente comentou aqui agora, que eu fiz a leitura para vocês, ela não nasceu de novo. Ela não, queridos, aceitou o Senhor de todo o seu coração. Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Quando nós verdadeiramente, queridos, permitimos o Senhor Jesus entrar no nosso coração, Jesus, ele não vai entrar no nosso coração e vai ficar olhando a bagunça que está na nossa vida, o pecado que a gente está vivendo, e vai ficar aplaudindo, vai ficar só olhando sem fazer nada, querido. Jesus, ele vai entrar, queridos, quando a gente permite, ele vai entrar para transformar a nossa vida. Nós sabemos, queridos, que é um processo que depende de mim, depende de você, sabia disso? Porque, irmã, mas eu já estou há tantos anos na presença de Deus, né? E eu não vejo transformação na minha vida, nada muda. Não é que nada muda e não é que nada transforma, é você. O erro está em você. É você que não permite, né? Porque Jesus, quando ele entra nas nossas vidas, ele não vai ficar olhando o cenário das nossas vidas e vai ficar de braço cruzado. Quando nós permitimos, queridos, ele entra para transformar o cenário das nossas vidas, queridos. A minha vida com Cristo foi transformada, queridos, assim. Eu fui em abril, março, abril, final de fevereiro, março, abril. Eu já estava buscando a presença do Senhor dentro da minha casa, não me congregava ainda. Estávamos na época de pandemia, e aí estava ali assistindo mais live em casa, né? Mas porém não estava assim ainda entendendo muita coisa, né? Então, devido a muitas situações, muitas e muitas situações, Jesus me alcançou. Mas por que ele me alcançou, querido? Eu já era uma escolhida do Senhor. Eu já era escolhida do Senhor. Porém, querido, chega um momento nas nossas vidas que lá atrás o Senhor ele já tem nos chamado, ele já usou pessoas para, olha, bora para a igreja, né? Bora, vai ter um culto, vai ter isso, vai ter aquilo. Ainda era criança ainda quando Jesus começou a me chamar. Mas a gente recusa. E aí vai acontecendo coisas e coisas nas nossas vidas, vai passando por um processo, e vai passando por dificuldade, e vai passando por um monte de coisa ruim. Mas por quê? Por causa da nossa desobediência. Porque lá atrás o Senhor, ele me chamou. Se eu tivesse ouvido ele lá atrás, será que eu tinha passado por tudo aquilo que eu passei, queridos, até há 4 anos atrás? Não, né? É claro que nós estamos na presença do Senhor, vai ter sim tribulação, vai ter sim as provações, é claro que vai ter, porque isso é um processo na nossa vida, porém não vai ser como a gente vivia em desobediência com o Senhor. É algo diferente, porque nós estamos em Cristo. É Ele que é a nossa rocha, o nosso sustento, é Ele que é a nossa proteção, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra. Então, queridos, me foi permitido eu passar por tudo aquilo que eu passei desde a minha infância. Porque eu recusei lá atrás, eu recusei o Senhor Jesus. Então, quando Ele veio, queridos, como foi aí um processo de março para abril, digamos, março para abril, queridos. E aí, quando foi de abril para maio, foi quando eu comecei a ir para a igreja, ao ministério. A igreja não, a gente fala assim, mas a igreja nós sabemos que somos nós, né? Então, olha só, eu fui, comecei a ir, comecei a congregar. E aí, o meu esposo não era convertido ainda, queridos. Ele fazia parte de uma outra religião, que eu não sou nada contra a religião de ninguém. Nosso Deus é só um, amém?
Então, ele não aceitava também a minha conversão. E aí foi aquela tribulação dentro de casa, eu tinha que orar às vezes mesmo escondida, com o quarto trancado, porque ele não aceitava. Mas eu não deixei, queridos, de buscar. Não deixei de buscar a presença do Senhor, porque eu sabia, queridos, o encontro que eu tive com Jesus dentro do meu quarto foi uma autolibertação na minha vida. O Senhor me tirou das trevas para a sua grande e poderosa luz. Então, queridos, foi assim. Aí já no mês de agosto, queridos, foi quando meu esposo ele foi visitar, começou a visitar aos poucos. E aí ele acabou aceitando o Senhor Jesus Cristo no seu coração, queridos. Olha só como que o Senhor trabalhou na vida dele. E aí, queridos, foi, batizou nas águas. E aí logo no mês de dezembro veio o nosso casamento. Olha só, queridos, como Jesus ele entrou e transformou o cenário da minha vida. Foi tudo, queridos, foi tudo tão perfeito, assim, tão maravilhoso, queridos. Até o nosso casamento foi perfeito, porque nós não tínhamos nada, não tínhamos R$ 1 no bolso. E aí as pessoas foram nos abençoando, o casamento foi lindo, foi maravilhoso para a glória de Deus. Então, olha só, queridos, quando nós nos posicionamos na presença do Senhor verdadeiramente, não tem como dar errado, queridos. Não tem como o Senhor não fazer nada quando nós obedecemos a Ele. Nós estamos ali, queridos. Eu passei por tanta coisa. Eu passei por tanta coisa dentro de casa. Era dentro de casa, queridos, que começou. Porque eu não congregava. Eu não sabia que um dia eu ia ter ali um irmão para me dar uma palavra, um pastor para me ajudar, para me ensinar algo. Era só eu e Deus, queridos. Eu me trancava no quarto dia e noite. Eu ia pro quarto, queridos, aí só saía de manhã do quarto. Eu saía de lá só de manhã, porque eu já tinha falado muito com Deus, já tinha chorado muito, me humilhado muito para Deus. E aí então, queridos, o Senhor, Ele transformou o cenário da minha vida. A gente vê tantas pessoas saírem da igreja, sair da presença do Senhor por tão pouca coisa. Uma pessoa que deixa de estar na presença do Senhor, que deixa de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa que nunca foi transformada, é uma pessoa que é de mau caráter, é uma pessoa que nunca teve caráter, é uma pessoa que nunca aceitou o Senhor no seu coração verdadeiramente. Uma pessoa que olha para o homem, eu não vou mais porque a irmã falou de mim, eu não vou mais porque o pastor falou isso. Queridos, nosso alvo é o céu. Nosso alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse por isso, eu não estava mais na presença do Senhor, de tantas coisas que eu vi e passei. Né? Então, queridos, o meu alvo é Cristo, é o céu, queridos, é a minha família, amém? Nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos também nos analisar, como que eu estou? Mas eu estou há 10 anos e a minha vida não é transformada, como eu falei ainda agora, porque você não se deixa ser transformado. Muitas das vezes, queridos, o Senhor me ensinou isso no começo, não adianta a gente querer orar pelo nosso marido, pelos nossos filhos, se a gente precisa primeiro de conserto com o Senhor. Se primeiro a minha vida precisa estar no altar do Senhor. Primeiro é eu que preciso, queridos. Primeiro eu. Foi assim comigo. Eu ficava pedindo de Deus, o Senhor vinha. Então eu entendia primeiro eu, porque eu que preciso. Como é que eu posso estar querendo que Deus leve meu marido para a presença dele, se eu estou precisando ainda de um monte de conserto aí? Que eu era uma pessoa muito agressiva. Quando ele dizia não para ir para a igreja, eu agredia com palavras, e o Senhor falava assim, filha, fica na tua posição. E aí, queridos, depois de algum tempo que eu vim entendendo a voz de Deus, falando comigo desse jeito, até o dia que Deus me deu uma palavra, que está lá em Zacarias, não é por força do braço, mas é pelo meu espírito. Não é eu nem é você, queridos, que vai transformar a vida de ninguém. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence eu e a você. É Ele que me convenceu do pecado. Ele que me convenceu daquilo que agrada e não agrada a Ele. É Ele que vai convencer teu marido, teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, seja quem for. Nós fazemos a nossa parte. Levamos a palavra, convidamos para ir para um culto, porque a gente sabe que quando a gente convida uma pessoa para ir para o culto, dessa ida dela, ela pode aceitar o nosso Senhor como seu Senhor e suficiente, eterno e único Salvador da sua vida. Então, queridos, um dia lá atrás eu recusei o Senhor Jesus, né? Então nós temos que ter mansidão, paciência também com essas pessoas, amém? Nós temos que entender que nós somos instrumentos, amém? Olha só,
Jesus ele falou assim, a conversão de Saulo, somente o versículo 15, que o Senhor Jesus ele se revela a Ananias, ele disse assim, quando Saulo era um perseguidor, ele era terrível, perseguia a igreja de Jesus, prendia, chicoteava, e até que ele teve um encontro com Jesus em caminho a Damasco, né, e ele viu o Senhor Jesus, ficou cego por 3 dias, mas Jesus ele vai se revelar a Ananias e vai dizer assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem que é Saulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então, mas antes de Ananias chegar com Saulo, ele já tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus já tinha o escolhido para uma grande obra. Então, assim é comigo e com você também. O Senhor Jesus Cristo, ele nos escolhe. O Senhor Jesus Cristo nos escolhe. Escolhe, seja quem for que você estiver orando, eu estiver orando, mas nós temos que saber, entender que quem vai convencer essa pessoa é o nosso Senhor. É o Espírito de Deus que vai convencer essa pessoa. Não é eu nem você. Amém? Então eu não tinha paciência, queridos, eu ficava com raiva quando meu marido dizia que não ia para a igreja, que ele gostava de assistir jogo, dia de domingo. E aí, queridos, eu ficava com raiva. Às vezes eu ia com raiva para a igreja, eu chegava lá com raiva, mas o Senhor, ele sempre falava comigo. O Senhor, ele sempre vinha e falava comigo. E eu começava a me derreter toda, queridos, chorando muito. E o Senhor acalmava o meu coração. E aí ele ia me ensinando, queridos. Porque quando a gente permite ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar muita coisa, queridos. Ele vai nos lapidar em muita coisa. Às vezes, queridos, nós olhamos para nós sabemos muito bem do que a gente precisa ser lapidado e do que não, mas o Senhor sabe muito mais do que eu e muito mais do que você. Nossa vida é um processo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para que nós possamos estar preparados para o grande dia e não ainda estarmos nos preparando. Amém? Deixa essa palavra abençoada para as nossas vidas nessa tarde. Amém? Em nome de Jesus, que você venha refletir nessa palavra, que você venha se analisar através dessa palavra, onde nós lemos, né? Nós lemos aqui, queridos, essa palavra abençoada em Efésios, lemos em Colossenses, lemos em Romanos. Glória a Deus, que vai falar sobre o pecado, que vai falar sobre as obras da carne, que vai falar, queridos, aí, né, da morte para a vida, um novo homem. Nós temos que nos revestir do novo. Nós temos que deixar o velho para trás, a velha criatura. Aquilo que eu era, eu já não sou mais. Aquilo que eu fazia de errado, eu já não faço mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Então, nós temos que nos analisar. Amém? Todos os dias. Eu deixo essa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar aí na sua casa, refletindo sobre essa palavra. Abra sua Bíblia. Eu tenho certeza que o nosso Senhor irá de falar com você. Amém? Porque quem vai te convencer é o Espírito dele, é o Espírito Santo. Não vai ser eu, mas eu deixo essa palavra para a tua vida, que você possa refletir, que você possa se autoanalisar. Amém? Em nome de Jesus, tenha uma boa tarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.